falaremos sobre um dos resultados mais importantes para a teoria de sequências. Na última aula a gente falou sobre os teoremas relevantes para a parte de sequências e hoje falaremos sobre o teorema da sequência monótona, razão pela qual a gente está dando uma atenção especial nele. Ele, repito, é um dos teoremas mais importantes para esta parte de sequências e que gera um resultado muito forte para poder determinar convergência de sequências. Sendo assim, para poder começar e para poder entender este teorema, precisamos umas definições preliminares para chegar ao entendimento deste teorema. Sendo assim, começamos por uma das definições. Vamos a falar que uma sequência é denominada crescente se para todo termo que você pegar, o seguinte é ainda maior. Lembre que são números reais, então a única coisa que estamos falando é que ela está crescendo de um jeito redundante. Lembre, nossas definições em matemática, na maioria das vezes, tendem a ser redundantes. Ela é denominada crescente por quê? Porque cresce. E isso que está escrito aí de um jeito formal. Se a gente observa, se eu tenho aqui o termo AN, aqui o termo AN mais 1, a única coisa que estão me falando é que, sem importar qual é a imagem dele, esse termo tem que estar por acima dele. Ou seja, realmente, graficamente, eu consigo observar que a sequência está crescendo. E olha, para esta condição deve ser satisfeita para todo n maior ou igual a 1. Então, se agora pensamos no seguinte termo de n mais 1, deveria estar por aqui. Não necessariamente tem que ser a mesma proporção, mas ele pode estar mais por aqui, depois mais por aqui. Mas observem que se eu traço uma linha imaginária, ele de qualquer jeito está crescendo. Ele nunca está decrescendo. Então, isso que diz que seja uma sequência crescente. Que eu consiga determinar que, de fato, termo a termo, o seguinte é maior do que o anterior. Tá? Se você se lembra, na parte de cálculo 1, também, novamente fazendo referência à teoria de cálculo 1, no caso de funções, temos que f é crescente se A é menor que B. Isso implica que f de A é menor que f de B. Como estamos trabalhando em sequências, e as sequências estão trabalhando sobre números naturais, por exemplo, pensemos neste caso, n é menor que n mais 1. Isso implicaria que f de n é menor que f de n mais 1, caso a função seja crescente. Mas lembrem que para nosso caso, f de n é a n e a n mais 1. Então, basicamente, se você parar para pensar, esta definição é exatamente a mesma que a do cálculo 1, só que trocando a notação de função pela notação de sequência. Mas observem que é basicamente a mesma, não muda nada. Agora, se a gente fala que uma sequência é denominada decrescente, então também, de um jeito popular, é porque decresce. Dito de um jeito formal, é que o seguinte termo, dado um termo, o seguinte é menor do que o anterior. Então, novamente, tendo um gráfico, se eu tenho por aqui a n e por aqui tenho a n mais 1, se por aqui está n, o seguinte tem que ser menor. E o seguinte tem que ser ainda menor. Então, o que está me falando, se eu traçasse uma reta imaginária, ela está decrescendo. E justificando do mesmo jeito que na parte crescente, é exatamente a mesma definição de função decrescente para o caso de cálculo 1. Agora, a gente diz que uma sequência é monótona se ela for crescente ou decrescente. Observem que também essa palavra monótona era usada na parte de cálculo 1 para falar que uma função era monótona, que também implicava que a função ou era crescente ou era decrescente. Para poder interiorizar essa definição na parte de sequências, vamos fazer um exemplo. Então, queremos provar que esta sequência n ela é decrescente, ou seja, então, já o exemplo está me ajudando bastante. Ela não me coloca a procurar, então, queremos provar que ela é decrescente, ou seja, queremos provar que a n é maior que a n mais 1. Por definição, a n é n sobre n ao quadrado mais 1, e isso deve ser maior que n mais 1 sobre n mais 1, todo ao quadrado mais 1. Para determinar esta desigualdade, a simples vista não é fácil, a simples vista não é imediato. Então, como fazer isso? Então, vamos a proceder também do mesmo jeito que a gente fazia em cálculo 1. Vamos fazer um rascunho aqui. Sim? Onde vamos a supor que é verdade. Se é verdade, a gente vai chegar a uma
expressão que vai nos ajudar a solucionar o problema. E se não é verdade, a gente vai chegar a uma coisa que contradiz realmente a afirmação. Em uma observação, n ao quadrado mais 1, isso é maior ou igual a zero, porque n ao quadrado é um número maior ou igual a zero, mais 1 é estritamente positivo. Então, na verdade, é estritamente positivo. Pela mesma razão, isto que está aqui é estritamente positivo. Então, quando passe ao outro lado da desigualdade, eu posso passar a multiplicar a ambos lados e a desigualdade não muda. Então, o que vamos a ter? N vezes n mais 1 todo ao quadrado mais 1 maior que n mais 1 vezes n ao quadrado mais 1. Então, se a gente multiplica, aqui que ficaria? Vou deixar aqui n, vamos abrir aqui o produto notável, n ao quadrado mais 2n mais 1 maior que n ao cubo. Vamos multiplicar este por este e este por este. Então vai ficar n ao cubo mais n ao quadrado mais 1, depois fazendo outro produto. Agora aqui, o que vai acontecer? Vamos multiplicar esse n, vai ficar n ao cubo mais 2n ao quadrado mais 2n. Isso é maior que n ao cubo mais n ao quadrado mais 1. Agora vamos proceder a cancelar os termos iguais. N ao cubo se vai com n ao cubo. Aqui tem um n, então aqui tem o 2, então vai ficar somente um n. Aqui tem um n quadrado, aqui tem o 2, então somente vai ficar um n ao quadrado. E então no final, o que ficou? No final ficou aqui n ao quadrado mais n, isso é maior que 1. E olha, esta expressão que está aqui, ela realmente é verdade para todo n maior ou igual a 1. Logo então, é verdade, essa sequência é decrescente. Mas isso já vale para responder? A resposta não, porque aqui eu que tinha um rascunho. Então, já sabemos como responder. Então, a resposta como seria? A resposta é, vamos numerar então. Por exemplo, seja 1. Quem seria 1? Esta expressão 1. Depois de 1, a gente volta. Volta exatamente os passinhos que tinha. Este seria o 2, esse seria o 2, esse seria o 3, esse seria o 4. E do 4 passaríamos a expressão que a gente queria. Essa seria a nossa expressão 5. Então, seja 1, de 1 a gente passa para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e acabou nosso exercício. Provamos que ela era uma sequência decrescente. Então, observem que não é nada mais que brincar do mesmo jeito que a gente fez em cálculo 1. Repito, a gente está criando um link muito forte com o cálculo 1. E muitas vezes não é nem parecido, é exatamente igual, como está acontecendo neste caso. É exatamente igual que provar, por exemplo, que uma função era decrescente ou que uma função era crescente. Então, neste caso, a gente só começou a usar coisas do cálculo 1. Tivemos cuidado com a desigualdade e tivemos cuidado com cada um dos passos para provar nossa afirmação. Agora vamos a definir que será uma sequência limitada superiormente. Então, ele me diz que se existir um número tal que a n sempre é menor que esse número que está aí. Ou seja, eu consigo colocar um teto nessa n. Então, temos um gráfico onde coloco um teto chamado m e a única coisa que está me falando é uma sequência limitada superiormente se ela sempre é menor que m. Mas olha, a sequência poderia ficar por aqui. Posso colocar um montinho de pontos e ela ir para baixo. Ela é limitada superiormente? Sim, para este caso, sim. Outro jeito, outra sequência também poderia ir assim. Outra poderia ir para baixo. Todas essas sequências estão limitadas superiormente por n. Por quê? Porque elas satisfazem a definição. Ou seja, para todo n maior que 1, ela nunca sobrepassa o n. Tá? Olha aqui, se eu tivesse outra que está por aqui, outra reta por aqui também, chamemos ela de L, também elas são limitadas superiormente por L. Então, esse limite que você coloca, esse teto que você coloca, não é único. De aí para frente, pode colocar todas as constantes que quiser. Se já é limitada superiormente por um valor, daí para cima, para qualquer constante maior que esse valor, também é limitada superiormente. Então, é bom ter isso em conta. Agora, uma sequência limitada inferiormente se existe um número n tal que a n sempre é maior que esse n.
Agora você vai colocar não um teto, senão um chão, certo? Você vai colocar uma função aqui. Agora vai ter um gráfico, onde eu vou colocar uma reta, chamada essa m pequeno. E agora, minha sequência, ela pode subir, ela pode ficar constante, ela pode ir para frente, ela pode descer, subir, mas o que não pode fazer é descer de m. Com isso, eu estou falando que ela é limitada inferiormente, tá? Agora, se ela for limitada superior e inferiormente, ou seja, se eu consigo colocar um teto e um chão, eu consigo encaixar ela em uma faixa determinada por duas retas, essa sequência é limitada, tá? Então, uma sequência limitada é aquela que tem um limite superior e um limite inferior. Agora sim, com estes ingredientes, podemos falar do teorema da sequência monótona, que, repito, é um dos teoremas mais importantes e mais relevantes para a parte de sequências. Antes de passar a usar o teorema, vamos a observar e tentar entender que, de fato, o teorema funciona. Então, graficamente, colocamos os ingredientes que a gente tem e vamos a pensar nos casos que poderiam aparecer. Observe, vamos a pegar uma sequência, essa sequência é monótona, ou seja, se é monótona é porque ela cresce ou decresce. Se ela é crescente, e além disso ela é limitada, então observe, ela é crescente, e além disso tem um teto superior. Então ela está crescendo e ela ainda tem um teto superior, ela não consegue passar. Então, graficamente, poderia pensar que ela converge, porque ela sempre está crescendo e ainda tem um teto. Então, com certeza, ela tem que se encaixar em algum lugar. ¿Sí? Isso é o que está me falando o teorema. Necessariamente tem que ser exatamente nesse teto que eu coloquei? Não. Por quê? Porque a gente acabou de falar que daqui para frente, se eu coloco aqui outra reta, essa reta, por exemplo, pode ser m1 mais 1, tá? Também é um limite superior. Também ela limita superiormente a sequência. Mas ela não passa de m, então também nunca vai chegar a m mais 1. Então, o fato de que você consiga um teto para a sequência, isso não implica que esse seja exatamente o limite. O mesmo acontece para uma função que seja decrescente. Agora, se eu tenho uma sequência decrescente e ela tem um chão, então com certeza acontece a mesma coisa. A gente começa a suspeitar de que ela também se encaixa em algum lugar. Não necessariamente deve ser esse mzinho, mas com certeza ela deve ir para algum lugar, ela deve estar se encaixando, porque ela sempre está descendo, mas tem um chão. Então ela não consegue descer até o infinito, ela não consegue, se é crescente, ela não consegue explodir. Se está decrescendo, ela não consegue se encravar lá no infinito. Então, com certeza, uma noção que a gente tem é que essa sequência realmente seja convergente. Então, tendo esses dois itens fundamentais, esses dois ingredientes, a gente supõe que de fato ela converge. Agora, não somente supõe, por quê? Porque para este caso tem um teorema. O teorema me diz que essa intuição, essa observação e esse jeito gráfico que me diz tudo isso são verdade e ainda se transforma em teorema. Então, daqui para frente, esta é uma ferramenta muito boa. Por quê? Tem uma sequência. Eu não consigo determinar se ela é convergente ou divergente pelos métodos que a gente aprendeu. Então, rapidamente, um jeito muito bom é, vamos olhar se ela cresce. Se ela é crescente, de boa, temos o primeiro ingrediente. Agora precisamos saber se é limitada. Então, sempre verificar esses dois ingredientes. Se ela é crescente e limitada superiormente. Se ela é decrescente e limitada inferiormente. Então, eu quero que vocês observem que, de fato, é um teorema com um teor de poder muito bom. Esse vai ser um teorema muito útil para a hora de calcular limites que não seja possível usar a teoria anterior. Para isto, antes disso, vamos a falar rapidinho de um princípio de indução. É uma das ferramentas que a gente usa para quê? Para poder ter nas mãos esses dois ingredientes. Ou seja, eu quero provar que alguma coisa é crescente ou que é decrescente. Eu quero provar que é limitada inferiormente ou superiormente. Então, o princípio de indução é uma grande ferramenta para provar essas duas coisas. Então, observe. Temos uma ferramenta que vai me permitir determinar se uma sequência converge ou diverge. E para isso, eu preciso de dois ingredientes. Saber se é crescente ou decrescente, saber se é limitado. E para poder provar isso, muitas vezes a gente faz uso do princípio de indução. Na verdade, em geral, a gente faz uso do princípio da indução. Então, por essa razão, vamos falar rapidinho sobre o que é o princípio da indução. Essa é uma ferramenta onde a gente vai conseguir concluir
uma propriedade para todos os números naturais. Vamos a ler o que isso significa e vamos depois dar uma ideia, uma motivação para que sirva isso. Então, tem uma propriedade que eu quero provar que é satisfeita para todos os números naturais. Então, um jeito de provar, observem que os números naturais são infinitos. Então, eu não posso me colocar a provar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e por aí vai. Senão vou ficar a vida toda. Por quê? Porque são infinitos números. Então, como garantir que, de fato, uma propriedade se tem para todo mundo? Então, um jeito é falar, olha, não, vamos provar então somente para o primeiro termo. Para o primeiro termo que eu tiver na mão, para o primeiro termo que eu tiver da sequência, para o primeiro termo que eu tiver da propriedade, vamos provar isso. Se é verdade, então tudo bem. Para o primeiro foi verdade. Agora vamos supor que se tem para o número n. Ou seja, vamos a supor que eu consegui andar até o 10º termo. E então quero provar que se satisfaz para o seguinte. Eu quero provar que se satisfaz para o enésimo termo, então quero provar para o seguinte. Se eu consigo provar isso, então isso me mostra que se vale para todo n. A princípio pode parecer um pouco estranho, mas então para isso, para ajudar, eu vou dar uma ideia um pouquinho melhor. Vamos a pensar em um exemplo. Como exemplo, para ter uma noção melhor do que está acontecendo, vamos a pensar naquela queda de uma pilha de dominó. Então observe, se você jogar a primeira peça de dominó, ela vai fazer cair o segundo, mas o segundo vai fazer cair o terceiro, e o terceiro vai fazer cair o quarto. Então tudo bem, você prova que ao fazer cair a primeira pecinha, ela faz cair a segunda. Então até aí já começou bem. Porque se não começa bem, então você já sabe que a pilha não vai cair. Agora, você vai pensar que se satisfaz, pense em qualquer número. Tem uma quantidade infinita de pecinhas de dominó. Então, pense em qualquer número. Fixe esse número. Nessa posição, você quer provar que essa peça vai cair e vai fazer cair a seguinte. Se você prova isso de um jeito geral, você vai falar, não, vou pegar qualquer fichinha, qualquer, não importa se é a décima, a de número 100 ou a de número 1000. Você fala, vou parar em qualquer fichinha. E eu consigo provar que sempre que eu parar, a seguinte também cai. Então você garante que a pilha de dominó sempre vai cair. Exatamente isso é o que acontece com o princípio de indução. Você prova para o primeiro, que o primeiro se satisfaz, vai falar que em qualquer momento você vai parar e vai provar que nesse seguinte passo também se satisfaz. Logo, isso mostra que para todos essa propriedade é verdade. Então, agora vamos apurar para um exemplo e de passo a gente vai tentar usar as coisas que a gente acabou de ver. Vamos observar que esta sequência que estão me dando é uma sequência que está definida de um jeito recursivo, é uma sequência definida recursivamente. E então, por esse fato, já a gente não pode usar as coisas que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Isso por quê? Porque não, mesmo que seja uma função, mesmo que eu consiga determinar os valores dos termos da sequência, eu não consigo observar ela como uma função. Ela é uma função definida, mas não como aquelas funções de variável real. E como não são aquelas funções de variável real, eu não consigo usar aqueles teoremas que estão me ajudando bastante. Por outro lado, a gente falou, esta pode me dar problema, mas será que eu posso usar o teorema de compressão? Também não, porque aqui não tenho uma única expressão, não tenho uma única definição para o termo a enésimo. Eu tenho uma definição recursiva que me permite construir os termos enésimos, mas não tenho uma fixa, então também não posso usar o teorema de compressão. Então, realmente, este é um dos exercícios que me faz pensar em que preciso ainda mais para poder solucionar e determinar a convergência de sequências. Então, assim, para ter uma noção, primeiro vamos a tentar observar que coisas são úteis para a gente. Lembremos, todas as ferramentas que a gente tinha até agora, para este caso específico, não estão sendo muito úteis. Então, pensando no teorema da sequência monótona, nos gostaria saber se essa sequência é crescente ou decrescente e se essa sequência é limitada. Então, para isso, vamos a nos dar uma noção de como está se comportando a sequência. Então, olha, para termo A1 é A2, então o termo A2 seria 1 meio do termo A1 mais 6, que isso dá 4. O termo A3 seria 1 meio do 4, que era o termo A2 mais 6, que dá 5. O termo A4 seria 1 meio
de 5 mais 6 daria 11 sobre 2, 5,5. O termo A5 daria 5,5 mais 6, 11,5 sobre 2, 5,75. E por aí vai. E observe, sempre o anterior está crescendo um pouquinho e sempre o termo 6 está somando. Então, no máximo, ele está cada vez se aproximando mais para 12. Sobre 2 está se aproximando cada vez mais para 6, né? Então, isso me dá uma boa noção. Então, observamos uma coisa muito importante. Aqui, com isto que a gente acabou de observar, temos dois palpites. A primeira é que a n é limitada. É uma sequência limitada. E nosso palpite é que é limitada por 6, por exemplo. Mas se é limitada por 6, também pode ser por 7, por 10, por 1000. Lembre que não importa, daí para frente a gente pode pensar em qualquer outro número. E outro palpite importante que a gente está vendo, olha aqui, de 2 foi para 4, de 4 para 5, de 4 para 5, 5, 5,75, 5,875. Então, a gente está pensando que a n é crescente. Então, temos dois palpites. Pensamos que ela pode ser limitada e pensamos também que seja crescente. Se a gente conseguir alguma coisa para me garantir que ela é limitada e que ela é crescente, temos aquele teorema importante que é nosso objetivo de hoje, que já não precisa fazer nada. Imagine, nosso curso é de sequências. Queremos calcular convergência de sequências. Mas chegar a esse teorema e me falar, não precisa fazer nada, só precisa provar que é crescente e limitada e acabou. Você pode jogar a culpa no teorema. Pelo teorema, ele converge. Não preciso calcular limite, não preciso usar nada mais. Já, de fato, ela converge. Então, é uma coisa muito, muito boa. Sendo assim, então vamos a pensar. Nosso primeiro palpite é que a n é menor que 6. Sim? Mas então, queremos provar que era limitada. Para provar que era limitada, tenho que provar que isto acontece para todo n maior ou igual a 1, por exemplo. Mas esses são números infinitos, então não consigo calcular isso para todo mundo, para infinitos. Mas então aí é onde a gente se lembra do que a gente acabou de fazer. Quando quero provar uma propriedade para todos os números naturais, como não consigo fazê-lo de um jeito infinito, então a gente tenta usar o princípio de indução. Então, olha, vamos lá. Então, para provar o princípio de indução, temos um primeiro passo. Qual seria o primeiro passo? Verificar que isso é verdadeiro para o primeiro termo. Então, para n igual a 1, temos que A1 é igual a o A1 quem é? O A1 é 2, então 2. E 2 é menor que 6. Então você tem. Para o primeiro termo você tem. Então vamos a proceder para o segundo passo que falavam. O segundo passo qual é? O segundo passo é tentar supor que isso se satisfaz para o enésimo termo e queremos provar para o seguinte termo dele. Então, é isso que vamos fazer. Então, vamos supor que é válido para a n e queremos provar que é válido para n mais 1. Então, antes de prosseguir, observemos esta frase que está aqui. Vamos supor que é válido para n e queremos provar que é válido para n mais 1. Mas esse vamos supor é uma coisa que a gente sempre vai colocar, é uma receita de cozinha. Sempre que eu vou usar o princípio de indução, sempre no segundo passo, caso o primeiro dê certo, sempre vamos colocar, vamos supor que é válido para n. Isto que a gente vai chamar, isto que está aqui, é o que a gente chama de hipótese de indução. Então, daqui para frente, sempre a gente vai se valer dessa hipótese de indução. Então, o que queremos provar? Então, para a gente, isto já é verdade. A n é menor que 100. Isto é verdade. Ele já é limitado. E queremos provar, então vamos lá. Queremos provar que a n mais 1 é menor que 6. Isso é uma questão. Mas quem é a n mais 1? A n mais 1 é 1 meio de a n mais 6. E queremos provar que isso seja menor que 6, que ainda continua sendo uma questão. Mas observem, isto que está aqui já para a gente, isso é verdade. Isso é verdade, isso já se tem. E queremos provar que isso é verdade. Então, não é nada mais que me valer desta, vamos usar aquilo que eu já tenho nas mãos para poder chegar a esta. Para poder chegar a esta, olha, observem, aqui tenho a n, aqui também aparece a n, e para tentar uma expressão parecida, aqui tenho que somar mais 6. Então, daqui, vamos a colocar a n mais 6, em ambos lados da desigualdade, a gente estaria somando mais 6, que isso é igual a 12. Beleza. E agora preciso multiplicar por 1 meio. Multiplico a desigualdade, então, por 1 meio. 1 meio de a n mais 6 é menor que 12 sobre 2. Como o número positivo não altera a desigualdade. E o que está acontecendo? Isto que está aqui agora é a n mais 1. E isso que está aqui é igual a 6, é menor que 6. Então, olha, observe.
disto que era verdade, desta expressão em verde que era verdade, consegui chegar àquela que eu queria. Então, o que acabamos de provar? Que também é válido para n mais 1. Então, pelo princípio de indução, a n é limitada por 6. Também observem que o princípio de indução é muito bom. Ele está provando uma propriedade para infinitos termos. Agora, tentemos ver que a n é crescente. Para ver que ele é crescente, então o que a gente gostaria de provar é que a n é menor que a n mais 1. Tá? Isso que queremos provar. Tá? Então, novamente, temos uma propriedade para infinitos termos. Como não conseguimos, um bom caminho seria fazer o princípio de indução. Então, para isso, vamos a tentar fazer o primeiro passo. Então, vejamos para o primeiro termo. Para n igual a 1, quem seria n igual a 1? É igual a 2. O A2 era igual a 4. Então, tudo bem. Então, 2 é menor que 4. Então, para o primeiro termo se satisfaz. Então, o primeiro passinho já está certo. O segundo passo agora, que é o que devemos fazer? Vamos supor que é válido para n, que é o que a gente chama de hipótese de indução, e queremos provar para n mais 1. Então, dito de outro jeito, minha hipótese de indução que é, vamos supor que é válido para n. Isso que quer dizer, vamos supor que a n é de fato menor que a n mais 1. Para n. Então, isto que está aqui agora é verdade. Vamos fazer aqui também novamente nosso rascunho. O que queremos provar? É para n mais 1. Ou seja, a gente quer provar que a n mais 1 é menor que a n mais 2. Tá? Mas quem é n mais 1? A n mais 1 é 1 meio de a n mais 6. E então, que isso seja menor ou igual que 1 meio de a n mais 1 mais 6. Tá bom? Isto que a gente não sabe, mas isto a gente já tem por verdade. Só olha, aqui aparece a n, aqui aparece a n mais 1, que já temos verdade, aqui aparece a n, aqui aparece a n mais 1. Então, vamos a tentar fazer do mesmo jeito que a gente fez no caso anterior, para parte limitada. Vamos tentar fantasiar, vamos a tentar acomodar as coisas para poder chegar à conclusão que queremos. Então, a n, olha aqui, está mais 6, então vamos somar aqui mais 6. Então, a n mais 6, isso é menor que a n mais 1 mais 6. Somar ambos os lados da desigualdade, o 6. E agora vamos dividir tudo por 2. Então agora vou colocar aqui, multiplico por 1 meio, multiplico por 1 meio, a desigualdade não muda, e acabou, porque isso que está aqui é exatamente a n mais 1, isto que está aqui é exatamente a n mais 2, e a desigualdade é o que eu tinha. Então, de fato, pelo princípio de indução, a gente também acabou de obter que a sequência é crescente. Então, observem, temos uma coisa super poderosa. Acabamos de provar que era limitada. E, além disso, acabamos de provar que a sequência é crescente. Então, já acabou. Por quê? Porque podemos usar o teorema. Então, converge. Sim? Como a sequência possui esses dois ingredientes fundamentais, o teorema da sequência monótona me garante que existe um limite. Ou seja, esse limite existe e já acabou. Não preciso fazer nada mais. Sim? Agora, também podemos observar que o teorema me diz que converge, mas ele não me diz para onde converge. Ele só me diz existe esse limite, existe, mas ele não me diz para onde. Mas mesmo assim, se você tenta fazer as coisas, se você começa a rabiscar, vai conseguir perceber que dá para encontrar também esse limite. Assim temos que o limite da sequência dá L. Mas aqui tem uma anotação, por que a n mais 1 e não a n? Então vamos observar, é aqui onde está como o jeitinho para poder encontrar esse limite. Antes disso, isto que está aqui, o que a gente tem é que o limite, quando n tende a infinito de a n, é L. Agora a pergunta, por que igual a n mais 1? Esses dois limites são iguais? A resposta é que sim, graficamente é bem simples de observar isso. Tendo o gráfico, vamos supor uma sequência crescente ilimitada. Então, olha, se eu falo que este é meu termo an e falo que este é meu termo an mais 1, o limite dos dois, eles pertencem à mesma sequência, então o limite dos dois também dá L. Aliás, pegue qualquer, vamos supor que este que está aqui é an mais 1000. Então, o limite, quando n vai para infinito de an mais 1000, também dá L. Lembrem que é um comportamento lá no infinito, que eu quero falar, olha, na minha sequência, os termos para onde vão? Vão para L.
Não importa se estou falando que comecei a olhar ou a observar a partir de AN, ou AN mais 1, AN mais 1000. O que você está respondendo é exatamente aonde ela se encaixa, exatamente onde ela está morrendo. Então, não importa o termo que você colocar, esse limite é único, esse limite é ele, sem importar o contador. Então, neste caso, você coloca n mais 1. Por que estamos colocando n mais 1? Porque realmente é o que a gente tem desde o começo no exercício. Temos uma sequência recorrente. Então, teríamos que o limite a n mais 1 é exatamente 1 meio de a n mais 6. Este 1 meio sai do limite. E por propriedade do limite, a gente já tem que o limite, quando n tem por infinito de a n é igual a ele, ou seja, é uma sequência convergente, então posso separar os limites e posso calculá-lo de uma vez. Então vai dar 1 meio de L mais 6. De onde a gente tem que relação? A gente teria a relação de L é igual a 1 meio de L mais 6. De onde a gente teria que 2L é igual a L mais 6. De onde concluímos que L é igual a 6. Então é super importante, observem, a gente limitou por 6 e também encontramos que o limite era 6. Isso nem sempre acontece. É uma casualidade, porque lembrem que se a gente tivesse limitado por 7, por 10, por 1000, de qualquer jeito a gente ia também encontrar que o limite era 6. Aqui, os dois bateram do mesmo jeito, mas é uma casualidade, isso nem sempre acontece. Agora, com isso, é super importante, o teorema da sequência monótona me garante uma convergência, ela me dá oportunidade de determinar convergências de sequências que são muito difíceis de calcular, que antes não podia, então é um teorema poderoso. E por outro lado, a gente estudou o princípio da indução, que me dá ferramentas muito boas para provar propriedades infinitas sobre os números naturais. Então, observem que é um tema muito, muito, muito bonito e que realmente me fornece coisas importantes para o cálculo destas sequências. Também a convergência dada pelo teorema e a relação de recorrência ajuda a calcular o limite, que foi o que acabamos de nos dar conta. Tá? Então, pessoal, bons estudos.